diretamente do Olimpo pra você. Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Leslie aqui no canal Todas Geek para mais um review de episódio de Percy Jackson e os Olimpianos. Gente, esse episódio número 7 acho que é um dos meus favoritos. Eu tinha ficado decepcionada com alguns episódios, mas agora voltei aí na animação, então vamos comentar. Claro, se inscreve no canal, dá o seu like no vídeo, comenta aqui o que vocês estão achando. Falta um episódio para essa série acabar. Ai, nem acredito. Então, bora logo fazer essa review do 7º episódio. Então a gente continua aí a essa trip, vamos dizer assim, do Percy indo atrás, né, do Hades, do submundo, para poder salvar sua mãe Sally. E tem toda a questão do raio que vai ser muito bem definida agora nesse episódio. Então o Percy entra no palácio aquático e eles acabam enganando ali o cara do palácio, né? Então existe ali esse diálogo e Annabeth tá junto. Eu gosto quando eles tentam e inventam toda a trama. Eu acho isso super legal do trio e a gente sente mesmo esses protagonistas juntos tentando aí fazer as missões acontecerem. E nós temos um momento crucial onde cada um pega a pérola. Fica a nossa questão, né? Lembra que são 4 pérolas? O que aconteceria com a 4ª pérola? Nesse momento, eu acho que esse episódio ele acaba sendo rico por uma das coisas que eu tava reclamando da série de Percy, que é aprofundamento. E a gente aprofunda a relação do Percy com a Sally no flashback. Gente, acho que muitas coisas seriam resolvidas aqui em Percy se colocassem mais flashbacks, até mesmo da Annabeth, do Grover, como tá sendo colocado de Percy com a Sally. Acho isso super legal, muito bom de se ver dentro da série, porque são coisas que a gente provavelmente não veria, e não acho que é uma questão de, ai meu Deus, vamos botar muito dinheiro, porque a gente sabe do orçamento de Percy. Traz uma emoção grande, e é isso que eu tô sentindo em relação a esses flashbacks desse episódio especificamente. Então, nesse flashback, a Sally tá tendo dificuldades com o Percy em relação à escola e socialização, tá difícil. Ele também não é um menino mil maravilhas, e essas lembranças que o Percy tá tendo, tá refletindo no tempo atual que a gente tá assistindo no episódio. Então, quando eles chegam ali pro submundo, perto do portal, eles já veem o barqueiro. E é interessante porque o barqueiro geralmente está sempre ligado aos portais, a levar as pessoas para o submundo e tudo que acontece. Olha, fazendo um super paralelão aqui, quando tinha o barqueiro em Legacy também, geralmente eles fazem essa mesma função. Nisso, quando eles chegam perto do barqueiro, o Percy tenta ali oferecer as dracmas, mas no caso o barqueiro vai dar um apito para quem? Pro cão de 3 cabeças. Lembra que eu tinha falado que a Equidna também tinha, além da Quimera, outros filhos? Um desses filhos era o cão de 3 cabeças. E aí é onde eu vejo um bom amadurecimento aí das cenas de Percy Jackson. Eu acho um pouco mais escuras do que a gente está acostumado a ver, mas ao mesmo tempo eu entendo que aqui traz um grande amadurecimento deles como heróis. Não só o Percy, mas a Annabeth, muito sagaz, junto com o Grover. Então é ali que a jornada deles começa a amadurecer. No meio de todo aquele caos, a Annabeth consegue conter o cão e a gente vê um protagonismo aí da Maya que leva os meninos para cima, né? No caso, para baixo. Super do submundo. E aí nós temos a primeira grande resposta, porque é a 4ª pedra, né? O Rick Riordan fez o Grover perder a 4ª pedra. Então as coisas vão rolando ali, acho que a Annabeth tem um papel muito importante nesse episódio, mas pela necessidade a Annabeth precisou voltar, então ela acaba usando essa pérola. Então aí das 4 a gente já usou 2, uma perdida e uma da Annabeth. Então cada um ficou com uma, que foi o Percy e o Grover. E aí a gente segue a jornada agora com os dois, Grover e Percy. Eles vão andando ali no deserto. Mais uma vez a gente tem aí um episódio para essa duplinha, e quando ele é puxado ali naquele meio com uma super ventania, o Percy usa sua espada para salvar o Grover, e aí ele se desfaz dos tênis, né? Os tênis vão embora. Tchau, Maya. E aí é nesse exato momento que o Percy percebe alguma coisa na mochila. E o que ele percebe? Sim, o raio mestre está com ele. Como que isso chegou na mochila dele? Eles começam a conversar
e acabam tendo essa expertise de entender que quem deu aquela mochila para eles foi o Ares. Então tudo ali pareceu um grande conchavo de Ares em relação a outros deuses, né? Em relação ao roubo do raio. E por que o raio estaria ali com ele? Algumas coisas que o Percy ele não percebe, acho isso legal, colocar esse mistério deles descobrirem aos poucos o que não estava sendo colocado anteriormente nos episódios. Então aqui vai um embate do Hades. Gente, Hades é um dos meus deuses favoritos. Sou filha de Hades. E aí ele fala assim, olha, eu quero minha mãe. Ele vai lá, mostra a mãe dele que tá toda ali na estátua e ele fala, não, eu preciso da minha mãe. Ele fala, então me dá o que eu quero, eu protejo você e a sua mãe. Ele fala, não vou te dar o raio. E aí ele conta toda a teoria que os dois pensaram juntos, né? Também tem um pouquinho da teoria da Annabeth, de que todo mundo estaria envolvido em relação a esse raio mestre. Mas no caso, o Hades fala, não tô nem aí pra essa guerra, vocês que se lasquem, basicamente. E o Hades, ele tem essa personalidade meio cômica também. Eu amo o filme de Hércules, então por isso que eu gosto muito de mitologia grega, e o Hades, ele tem essa pegada também. E qual a real história do Hades na mitologia grega? Bom, o Hades, ele é filho de Cronos e tem 2 irmãos, Poseidon e Zeus. E ele também é filho de Reia. E o Cronos sempre teve medo de ser destronado pelos seus filhos, então toda vez que nascia, ele comia. Só que a Reia conseguiu salvar o Hades, substituindo ele por uma pedra. E aí que vem um pulo do gato, porque o Zeus liderou a rebelião contra Cronos. Então, Hades e o Poseidon se uniram a ele para poder fazer essa divisão aí do universo em si. O Zeus acabou liderando o Olimpo, né, o céu e a terra. O Poseidon foi liderar os mares e oceanos. O Hades foi liderar o submundo e o mundo dos mortos. E um dos episódios mais icônicos da história do Hades foi quando ele raptou a Perséfone, que era filha de Deméter. Quando ela estava fazendo uma colheita aí, o chão se abriu, ele foi de carruagem, botou a Mona lá para ele, e aí o Zeus conseguiu fazer um acordo porque o Deméter pediu, né? Ele ficou muito devastado com a ida da sua filha, e então a Perséfone precisou ficar 1 ano no submundo e depois o restante na superfície, o que causou aí essas divisões de verão e inverno. Ele é sempre retratado como Deus sombrio, mas a função dele acaba sendo um equilíbrio. E aqui na série, apesar dele aparecer muito pouco, a gente tem aí as mesmas funções da família aí do original. No momento em que o Percy ele cita o Cronos, aí ele já viu que a coisa não estava tão legal assim. E ele começa a pedir o raio. Só que antes mesmo do Percy falar isso, ele tinha falado que tinham roubado um objeto muito especial dele. Então Percy, ele resolve fazer e aceitar uma oferta inicial do Hades, que era de pegar o que ele precisava para salvar a mãe. Nesse momento, o Percy ele fala isso, eles usam as últimas 2 pérolas. Grover usa dele, o Percy usa a pérola que ele estava usando. Nesse momento eles voltam ali para a areia, para o mar, onde vai ter uma fatídica cena maravilhosa, mas vem um flashback muito bom, que é da Sally com o Poseidon, o que faz desse episódio um episódio muito emocionante, que é uma conversa da Sally, né, falando com o pai de seu filho. Pô, a gente precisa resolver, o nosso pai ausente é o Poseidon, então assim, tá difícil a relação e é o momento onde os dois conversam sobre o que vai fazer com o Percy. Ela fala que é hora dele saber quem ele é e ele precisa ir pro acampamento meio sangue. Então nós temos uma frase aí do nosso pai ausente Poseidon, ele fala assim, então tá, no momento que ele estiver pronto para saber quem ele é, eu vou aparecer e vou aí ter esse encontro. Enquanto ele vai falando, a gente vai vendo as imagens do Grover, Annabeth e Percy se encontrando. Acho isso uma montagem muito legal de ser vista e eu tava esperando por esses momentos. E então eles vão encontrar com quem, né? Com o Hades para fazer o confronto. Episódio número 8 vem com tudo, galera. Tudo. Como que isso vai se desenrolar? Como que vai ser um reencontro com a Sally? Será que ele vai conseguir? Como que ele vai descobrir o ladrão de raios? Ou seja, a gente já sabe que essa temporada vai tratar do primeiro livro de Percy, então precisa também de um desfecho. Olha, eu gostei muito desse episódio, apesar de sim, ainda achar as coisas corridas, mas eu não vou ficar martelando aqui nessa tecla, porque eu acho que só vai ser resolvido em uma segunda temporada. E esperando também essa renovação, tá? Por favor, me contem aqui nos comentários o que vocês estão achando, o que vocês esperam pro final de Percy Jackson e os Olimpianos. Não esquece, vídeo aqui no canal toda semana, dá o seu like no vídeo, se inscreve no canal e espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!